Quem quer começar? O problema, pastor, é que se prostrar diante de de uma imagem, né, ou o fato de se prostrar não pode ser tratado sempre como idolatria. Porque como vimos aqui, lá em Gênesis 33, Jacó se prostrando 7 vezes diante do seu irmão. Ou Josué, lá no capítulo 5, se prostra diante do anjo. Inclusive, algumas traduções protestantes trazem que o adorou. E a gente sabe que não, se a gente pegar no hebraico, é Ishtahu. Ou seja, ele se prostrou Ele falou que eu posso interromper diante do anjo. Agora é mais livre, né, entre a gente. Se prostrar não fosse idolatria, Misael, Ananias e Azarias se prostraria perante a imagem de Nabucodonosor. Aí é que tá. Algumas prostrações são idolatria. Se fosse idolatria, Jesus se prostraria diante de Satanás em Mateus capítulo 4. Você está dizendo que toda prostração é pecado, idolatria. Quando você citou Jacó e Esaú, eles não estão no ambiente de culto e ninguém exigiu culto ao outro. Agora, Daniel 3 é culto, Mateus 4 é culto. Então vamos lá para Josué capítulo 5, então, no versículo 14, para a gente ver que, inclusive, em um contexto como esse, prostração não significaria idolatria. Nós temos aqui, no versículo 13 em diante, de Josué, capítulo 5. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que viu em pé diante dele, um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre seu rosto na terra, aí a tradução aqui diz e o adorou. Se a gente pegar o hebraico, né, é que ele iplu alpanav, então ele caiu sobre o seu rosto, veshtahu, e se prostrou na terra. E disse: Que diz meu senhor seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Bem, como o próprio anjo diz aqui no final, né, esse é um lugar sagrado. E é, então, um ambiente de culto. E o que nós temos aqui é Josué se prostrando. Bora lá. Aqui prova que não é um anjo comum. Se anjo recebe adoração, aqui não era anjo. Mas não é adoração? Bora lá. O cara se prostrou. Se prostrar não é adoração, Misael, Ananias e Azarias se prostrariam. Bora lá. Esse não. Pastor, uma coisa é o pecado. Deixa eu comentar o texto que você leu. Você quer fugir para outro. É que você já deu como resolvido. Não tá resolvido. Não, é o texto que você leu. Só deixa ele desenvolver, vamos ver. Então faz o seguinte: ele completa o tempo, não? E depois eu completo. Não, aqui não então, funciona. aí eu tenho que desenvolver, porque ele leu o texto. Aí eu tenho que. Por isso que eu tô pedindo pra ele. O texto que você leu mostra que não é um anjo comum. Anjo comum, Apocalipse 19 e, se não me engano, 21, rejeita a prostração de João. Esse aqui não rejeitou. Pronto, não é um anjo comum. Segundo, ele usa a mesma expressão usada em Êxodo 3, que aceitou a prostração de Moisés. Tira a sandália do seu pé, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Pronto, está provado pelo contexto. E a sarça ardente era Deus? Não, ele estava lá. Ele se prostrou perante a manifestação divina ali. Deus estava ali. Deus se manifestou a Moisés na sarça. Diz Estevão, diz o texto, que o Senhor se manifestou em glória. Então ali era o próprio Deus falando, o anjo do Senhor. Então, se esse aqui recebeu prostração, eu completo e você continua. Não é um anjo comum. Segundo, a mesma ordem dada a Moisés em Êxodo 3, pelo eu sou o que sou, foi dada aqui. Então não é um anjo comum. Logo ele recebeu a adoração, porque não é um anjo comum. Você sabe que os judeus nunca tiveram problema com essa passagem, né? Não tem nenhum sábio judeu que comenta isso como se fosse uma adoração. Por quê? Porque eles sabem hebraico e sabem que o que está escrito ali é Ishtahu. E eles, inclusive, nunca viram isso aqui como uma teofania, como alguns teólogos veem, né? Uhum. Ou seja, pode ser um anjo comum. Você disse, não, então não é anjo comum. Não. Pelo contexto, não. Você está partindo assim, ó, se é culto e se prostrou, é idolatria. Então isso aqui não pode ser uma coisa que não seja Deus. Tá, não é assim que se faz exegese. Interpreta o antigo, se aqui ele aceitou, não é. A Bíblia não pode se contradizer, ela tem paradoxos, contradição não. E quem garante que não é a sua definição do que é a idolatria que está errada? É o texto. O texto diz que é um anjo do Senhor, não que é o Senhor. Não diz o anjo. Diz o anjo do Senhor. Leia aí. É o príncipe do exército do Senhor. Pronto, não diz o anjo do Senhor. Que é como é chamado, inclusive, Miguel no Apocalipse. Isso. Ou seja, ele não... Miguel é um dos príncipes, um dos arcanjos. Aqui está escrito o príncipe do exército do Senhor. Constrói a sua argumentação. Se você não quer esse versículo, bem, esse versículo mostra que tem prostração. Não, é que tem prostração e você está vindo da sua concepção. Mas não está num ambiente culto como você quer defender a igreja ambiente católica. culto, tira as sandálias porque o lugar em que estás é santo. É terra santa. Isso não é culto? Porque eu estou aqui. A minha presença aqui santifica o lugar. Através do anjo. É o mesmo Senhor. Ó, eu venho agora como príncipe. O que significa anjo, pastor? Mensageiro. Então, é um mensageiro de Deus. Ok. Eu estou aqui como príncipe, agora eu venho aqui como príncipe do exército, eu sou o capitão, você vai guerrear. Eu sou o capitão do exército do Senhor. Isso aqui aponta até para Cristo, isso aqui é o próprio Senhor se manifestando ali. Espiritualmente pode ter um significado. Eu disse aponta, mas o texto mas literalmente claro o quê? Literalmente é o príncipe, olha pro texto. Eu sou o príncipe do exército do Senhor.
É o que o texto está dizendo. Se recebeu a prostração, é porque ele não é um anjo comum. Bem, o senhor está pegando a sua definição e aplicando esse texto, mas a gente pode pegar outro texto, então, que é quando Josué se prostra diante da arca, né? Um pouco mais à frente. Não, vou deixar você falar. É a mesma coisa, Josué se prostra diante da arca. Não a é arca uma tinha imagem de uma pessoa que morreu, Josué não está pedindo ajuda para a arca. E os querubins? Os querubins são representantes dos protetores da santidade de Deus. Pois bem, aqueles que morrem em Cristo, Lucas 20, são como os anjos de Deus. Ou seja, estão vivos para Deus. A comparação que eles são como os anjos de Deus só está dizendo que não se casa. Não está dizendo... Abre o texto e prova. Vamos abrir o texto. O texto está dizendo que eles são como os anjos que não se casam e não se dão em casamento. Não está dizendo que eles são como os anjos. E o anjo é onisciente, é? Ou seja, anjo é onisciente, anjo responde a oração, onde é que está na Bíblia? O anjo é enviado, né? E recebe revelações e faz mensagens. Se Deus já tem seus anjos, ele não precisa enviar os mortos. Ué, mas os mortos justamente são como os anjos de Deus, é o que diz aqui o Senhor. Porque eles não se casarão. Abre o texto. Esse no capítulo 20, inclusive, essa leitura que o Senhor está fazendo é muito rasa, porque a gente precisa pegar o contexto inteiro. Então complete o texto. Começa no versículo 27, nós temos aqui. Chegaram alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição e perguntaram. Então, para dizer que não existe ressurreição, o próprio evangelista diz aqui, eles dão o exemplo do casamento. Um homem se casou com a mulher, aí a mulher... O homem morreu, ela casa com o irmão, depois esse irmão morreu, ela casa com outro, etc, etc, etc. O que Jesus faz primeiro é explicar por que isso não seria um problema para a ressurreição, que é, os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Por quê? Vou ler tudo, ó. Deixa eu... Não me interrompe, por favor, enquanto eu tô lendo. Não, a gente tá lendo junto. Você me interrompeu, eu posso interromper. Mas não guia a leitura, agora eu quero fazer a leitura completa. Eu pedi pra ele esperar você terminar. Sim, desculpa. Agora deixa ele terminar o pensamento. Porque já não podem mais morrer. Então eles não vão se dar em casamento porque já não podem mais morrer. E por que já não podem mais morrer? Pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E ele termina, né, que os mortos hão de ressuscitar, mostrou Moisés na sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Não o Deus do falecido Abraão, do morto Isaque ou do morto Jacó. Ora, Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele vivem todos. O episódio inteiro começa falando da vida após a morte, porque os saduceus não acreditam nisso, e termina falando de como é a vida após a morte, quando seremos como os anjos de Deus. O meio, a questão do casamento, é só um pretexto usado pelos saduceus para dizer que era impossível haver vida após a morte. Eles que eram materialistas. Então, toda essa passagem, o que ela está dizendo é como é a nossa vida na ressurreição. Inclusive, ele divide em dois, né? É o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos. É como nós vamos viver no céu e seremos como os anjos de Deus. Pronto, posso falar agora? Sim. Vou ler o texto devagarzinho. Senhor, Moisés deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele, do falecido, tome a mulher e suscite posteridade. Houve 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição... Meu Deus, o contexto é casamento. Portanto... É que você pulou o versículo 27, né? Chegando-se os saduceus, ele está identificando a classe religiosa, o que eles E qual o comentário que ele faz? Bora lá. Chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, ou seja, ele está identificando quem chegou diante de Jesus. Isso é basilar. Lucas está falando. Sim? Os saduceus é uma classe de teólogos que dizem não haver ressurreição, dizendo... Aí, que dizem não haver ressurreição. Esse é a passagem que está sendo jogada para escanteio. Respeita o texto, Ariel. A tradição está... Mas por que ele lê devagar o início e correu o finalzinho do versículo, pastor? Chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe. Muito obrigado, agora sim. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, você acha que eles falaram assim? E morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a Pastor, tomaram, olha só, e igualmente os 7. Aí, não, mas peraí, ele tá se fazendo aqui você de pediu pra eu ler assim. Não, você falou pra eu ler assim, eu vou ler pra te agradar pelo menos agora. E o terceiro, por último, depois de todos, morreu também a mulher. Os caras nem creem em ressurreição e tá falando com Jesus sobre ressurreição. É para provocar Jesus, meu Deus do céu. Portanto, na ressurreição, é ironia. De qual deles a mulher será? Pois que os 7
por mulher a tiver, ou seja, os 7 irmãos se casaram com ela, ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus diz, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, ou seja, as pessoas que estão vivas se casam e se dão em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer. Ou seja, um tinha que morrer por outro casar. Não pode nem casar e nem pode morrer. Essa lei de se casar com a mulher que perdeu o primeiro marido acabou na ressurreição. Meu Deus, é a explicação do texto. Vamos lá. Primeiro que eu não queria que o senhor lesse devagarzinho, fazendo zombaria como o senhor fez. A gente tem que ter um pouco mais de maturidade você aqui. Você me ironizou falando agora deixa eu falar você um leu o texto rápido e depois devagar. Então eu fiz a sua vontade. O que eu critiquei foi a diferença de ritmo para poder o que o senhor estava fazendo, para ocultar a passagem do primeiro versículo, que é que eles vieram, né, alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição. Lucas considera importante apresentar o contexto, que é o quê? Vida após a morte. Eles não acreditam na vida após a morte. Essa é a primeira coisa que ele faz. Depois, eles dizem todo o episódio do casamento só como um pretexto para criticar a ressurreição. Tanto que a conclusão deles é, e aí, quem é que vai ser a mulher dele? De qual vai ser o homem que vai receber essa mulher na ressurreição, se é que existe ressurreição? E aí Jesus argumenta, primeiro rebatendo o argumento que ele trouxe e concluindo o primeiro versículo falando de ressurreição, o meio também, e o final agora é que os mortos hão de ressuscitar. Essa passagem toda aqui, né, todo esse capítulo é mostrando pegadinhas que foram sendo feitas a Jesus. Os fariseus mandavam uma pegadinha para tentar pegar ele, os saduceus mandavam outra. E o que os saduceus queriam aqui, na verdade, era negar a ressurreição, tanto que Jesus termina dizendo que os mortos ressuscitam. Moisés já revelou quando disse que Deus, Abraão, de Isaac e Jacó, e que Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Ou seja, contexto é em qual pano de fundo está sendo dita a discussão. A discussão é sobre o casamento com um pano de fundo de provar que não há ressurreição, e Jesus prova que há. E quando ele revela como será essa ressurreição, como é essa vida após a morte, ele diz que seremos como os anjos de Deus. Se nós seremos como os anjos de Deus, nós podemos interceder e ser usados como veículo da mensagem de Deus, assim como a gente vê lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, em que os santos reinam com o nosso Senhor Jesus Cristo antes do fim dos tempos. Posso? Cara, desculpa, né, não, pastor? É claro que o senhor pode falar, né? Quando ele termina, pode. É óbvio tá, isso aí, né? É porque tem uns 15 minutos, esse é o seu ou o meu? Como é que é? Não, tá lá, ó. É pra os dois seu pra é acabar. aquele claro, ó. O seu tem 9h35 e ele tem 9h18. Tá lá, aquele seu é tempo regressivo. Bora lá. Hã? Eu falei certo. O dele é o Inclusive, pastor, tem que entender isso, né? Porque a Bíblia azul. é muito mais complicada que essa regra, né? Se eu parei de falar, o senhor pode falar também, óbvio. Mas quem mediu o debate é ele, não é você, não. Não, vamos lá. Tá vendo aí? Aí, ó, por isso que eu perguntei, tá vendo? O Homer tá me confundindo aqui, vamos lá, é o seu. É só não falar, é o clarinho não é lá é difícil. dele, né? O creme. Calma, Ariel, você não é nervoso assim, não. Não tem Não é roxo. complicado, é só falar. Você não é só nervoso falar. assim, não, calma. Vai. Bora lá. O texto tá aí. Os saduceus que não creem em ressurreição vieram provar Jesus. Você sabe dos debates, Jesus disse, seremos como os anjos porque não nos casaremos. Não, ele diz, não nos casaremos porque seremos como anjos. Essa é... Não nos casaremos porque seremos como os anjos que não se casam. Já viu anjo casar? Pronto. Não nos casaremos porque seremos na ressurreição como os anjos que não se casam e não se dão em casamento. Jesus disse, os que estão aqui na terra se casam. Pois, na eternidade, pós-ressurreição, serão como os anjos nesse sentido. Não se casam e não se dão em casamento. O texto é só isso e acabou, Zé Fini. Isso o senhor tá dizendo, né? Não é o que tá escrito Não, ali. tudo que você tá falando está fora do texto. Por quê? Você quer defender que as pessoas escutam a oração no céu hoje porque elas são como um anjo hoje. Inclusive a passagem que o senhor trouxe lá do Apocalipse, né? Quando João se prostra diante do anjo, e o anjo fala, não faça isso, porque eu sou um servo como tu, sou um conservo seu. Por quê? Agora nós somos como os anjos de Deus. Hã? Inclusive a passagem que o senhor trouxe sobre a prostração lá de João diante do anjo, lá em Apocalipse 19 e Apocalipse 22, o anjo diz, não se prostre para mim, porque eu sou um conservo como tu. Isso. Isso já Não se mostra prostre- a nossa identidade com os anjos, Eu como sou Jesus diz. conservo... Não, eu sou conservo Isso. teu e de teus irmãos. Ou seja, eu sirvo com você. Eu tenho minha missão,
você tem a minha missão. O anjo não disse que João e ele eram iguais. Senão não haveria necessidade de João se prostrar perante o anjo. A missão até é igual a dos dois, né? Porque o anjo trouxe a revelação para João, você proclamou a revelação do Apocalipse, e João escreveu o Apocalipse pra gente. A missão de João é até maior. O anjo tá ali servindo a João, e a Bíblia diz que a pregação que a igreja prega, os anjos desejam atentar. Prestar mais atenção, pois o Espírito Santo não habita em anjo. O Espírito Santo habita em nós. Anjo já é espírito. Ou seja, se a gente é mais do que os anjos ainda... Não, eu não disse isso. É isso Eu disse, não disse isso. A missão de João ali é maior do que a missão do anjo. Não é o anjo que está escrevendo o Apocalipse, não é o anjo que é pastor da igreja. Então, ao ser humano foi confiada a mensagem de pregar o evangelho, não aos anjos. Essa missão na terra é superior naquele momento à missão do anjo. E mesmo assim o anjo diz, não se prostra, eu sou conservo seu. Por quê? Porque se prostrar num contexto de culto, com a intenção de cultuar, é só para o Senhor. Tá no texto, adora a Deus. Muito bem, eu concordo com o senhor, né? Nós somos iguais aos anjos nesse sentido. Pronto. Que é exatamente o que está lá em Lucas 20. Que nós seríamos como os anjos e agora nós temos missões como os anjos. Jesus diz que os anjos contemplam a face de Deus. Quando ele fala das criancinhas, né, os seus anjos estão contemplando a face de Deus. E São Paulo diz que nós, após essa vida, contemplamos Jesus sem ter esse véu. Vemos a Deus face a face. Quando a gente vê Deus face a face, passamos a ver o corpo de Cristo, que é a igreja. E assim como Deus faz revelações pra gente aqui, que nem estamos vendo a Deus plenamente ainda, no céu, ele concede isso também para as pessoas que estão lá. Você tá se esforçando demais para defender isso, mas não tem base bíblica. É claro, porque é a fé católica, né? Eu me esforço muito para defendê-la. Heresia. Duas Bíblias católicas traduzem veneração e adoração como intercambiáveis. A Bíblia Ave Maria traduz Atos 19, 27, Diana sendo adorada. A Vulgata traduz venerada. Logo, para o catolicismo, na escrita, acertadamente, se interpreta que adoração e veneração são a mesma coisa. Esse argumento, portanto, venerar imagens é o mesmo que adorar, e adorar imagens é idolatria.